que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é desencarnando que se vive para a vida eterna. Trouxeram nos corações hoje. Eu queria fazer uma pergunta sobre a quaresma. Aquilo que a gente aprende na Igreja Católica, né, na formação de Igreja Católica. Só se fala lá nos 40 dias de Jesus, mas enfim. Aí depois a gente aprende dentro do Espiritismo que nessa época, nesses 40 dias que antecede a Páscoa, que aqueles espíritos que estão sofredores nas regiões trevosas, umbralinas, de que eles têm mais oportunidades, eu não sei a palavra correta, de chegar até a gente, de chegar até o planeta, até de interferir mesmo, de trazer aquelas energias mais densas para perto de quem está na sintonia, claro, né? De quem está vibrando naquela sintonia, de poder até causar, por exemplo, uma desavença, uma briga, alguma coisa assim. É assim? O objetivo dessa permissão é para que eles tenham um período que tem mais oportunidade de recuperação, por estar próximo do corpo terrestre. Ao contrário, o divino trabalha de forma a sempre oferecer oportunidade de libertação, de isenção. Não uma autorização para vir com o objetivo de zombar e não se perder, mas é nas tentativas. O objetivo é o acolhimento e resolução, porque todos têm oportunidades, inclusive os que estão há muito tempo nas religiões, que acham que na verdade nem lembram que existe oportunidade. Então, vir ao plano, vir mais próximo do plano terrestre, próximo dos encarnados, é uma oportunidade de relembrar se está vivo, se está morto, no sentido de entender. E é o caminho para a resolução. Agora vamos falar do encarnado, certo? Por isso a importância do momento de mais silêncio, do momento de autocuidado, né, de meditação, porque isso auxilia tanto o irmão desencarnado quanto a você mesmo. Se você está em prece, se você está emanando coisas, né, que fazem o seu desabrochar, você está emanando, então está sendo visto. Se vem um irmão que nem relembra, que nem faz ideia que existem essas diferenças e vê você mandando energia, sabe? Você entende, Luiz? Ele vai ficar acomodado, mas isso são maneiras de relembrar. Mas se você está emanando, né, se você está demonstrando vulnerabilidade, se você está dando ódio, raiva, aquele que vem com aqueles sentimentos vai se acoplar e nem vai. E aí é uma mão. Como é que é? Uma mão enxuga a outra, né? Que fala. Da mesma forma que você atrai
você atrai tanto da forma positiva quanto da forma negativa. Negativa que não é negativa, mas que é a vibração que aquele irmão que vem de onde ele vem está naquela vibração. Quanto mais pessoas vibrarem de modo a olhar para si, isso é uma maneira de relembrar também aquele irmão que está aqui rondando por aqui nesse período sobre isso. Mas por exemplo, essa é uma época que fica muito propensa, por exemplo, a muita bebida, muita droga, muita promiscuidade. Não, é uma época não que está propensa a isso. É uma época que grupos que se reúnem para isso, que acham que é para isso que serve essa festa, né? Grupos que se reúnem para isso acabam ficando vulneráveis, porque estão fazendo isso. E aí, ficando vulneráveis com muito mais irmãos que estão nessa vibração, vira uma zona, né? Não está ajudando nada, nem lá, nem cá, nem nada de nada. É um tempo perdido. Isso sim é um tempo perdido. Essa intenção, principalmente a intenção por trás da ação é a intenção daquela organização é maldosa. Aí é pior ainda, né? Porque o vício ele está em muitos lugares de diversas formas. Mas ainda assim acaba se existindo o mínimo de proteção devido à intenção por trás da ação. Intenção de felicidade mesmo, felicidade genuína na organização, no propósito, no motivo. Né? Aí o evento é protegido e aí cada um tem responsabilidade quanto à sua proteção. Entende? Agora, se a intenção daquilo já é a intenção daquela organização, daquele, já é para bagunçar, não existe proteção. A intenção já é que não tenha proteção para virar tudo. Entende? Interessante, né? Segundo as notícias que têm saído, né, da USP, que saiu um estudo, que eles chegaram à comprovação científica de que os genes dos médios são diferentes de outros da família, né, que saiu nas últimas semanas. Esses outros da família, se tivessem se dedicado à mediunidade, também teriam esses genes alterados? É que é assim, quando já está aflorada, incentivada, ela já está conectada ao corpo físico. Então ela já demonstra sinais, né? No corpo físico, uma hora o corpo físico vai demonstrar sinais de mudança, que é na continuidade. Então, tem gente que tem mais, é como se fosse, mas nada a ver, não pegue isso, mas para pegar o exemplo, uma predisposição a ter uma doença. Tem gente que tem mais facilidade, que tem, então, digamos que se tem mais facilidade, pode ser até que cheguem a uma conclusão, que conseguem entender que tem mais facilidade pela quantidade de células, eu não sei o que, não é? Isso, né? Então é mais ou menos isso. Mas se eu fizer por onde para isso, eu não chego a ter a doença. Ou então, já é natural que eu tenha, mas eu posso cuidar para que seja controlado, para que seja cuidado. E da mesma forma que aquele que não tem, pode ser que tenha doença. Porque o que tem que pegar nas entrelinhas não é que um é médio e o outro não é médio. Porque todos têm os mesmos canais então todos têm o caminho da mediunidade. A mediunidade é a conexão com a espiritualidade. O desafio é que ainda não se sabe, ainda não se defende, e se padroniza e se limita os tipos de mediunidade. A porta se abriu
tudo vem vindo. Mas a continuidade também. A evolução também. Então não dá para ficar ainda na limitação de pensamentos do tipo de mediunidades que só existiam há Antigamente era mil anos diferente. atrás. As mediunidades também estão mudando, né? Sim. E não é uma coisa que você... Tem gente que já tem a facilidade, que ela não precisou nem se concentrar, nem estudar muitos anos, nem não sei o quê. Aquilo já veio aflorado dela natural. E isso não tem absolutamente nada a ver em relação ao nível de alma. Nada. Não é porque aquele ser veio com a mediunidade aflorada desde pequenininho que o nível de alma daquele ser ali é maior do que os dos outros. Depende da missão de alma de cada alma. Não é o nível de mediunidade nascente que denomina o avanço de alma. O avanço de alma não. É o avanço de alma até aqui e daqui. Sim, é que se a pessoa é mais... Agora, na vida terrena, a vida que essa alma vive hoje, aí sim, a continuidade do trabalho que é feito, da dedicação que é feita, aí isso demonstra o avanço da alma. Certo? A escolha, a dedicação, a entrega, a verdade, né? O dia a dia é que mostra o cuidado da alma. Aí esse cuidado que a alma tem demonstra sabedoria, demonstra conhecimento. Aí isso sim significa alma elevada. No dia da entrega das cestas, a gente se juntou e ficou conversando sobre as coisas que já aconteceram com eles, vocês todos, durante a entrega nesses anos, né? De pessoas que não são gratas, ou que simplesmente, eu não quero isso aqui, joga no chão. Pessoas que... É que eu estava falando de pensamento, de repente eu pensei outra coisa, eu penso tudo junto. Então, pessoas que não são gratas, pessoas que rejeitam, ou que roubam, ou que querem mais que o outro. Então, muitos até param de ajudar por causa dessas coisas, né? Já tiveram muitos lugares que eu ajudei e que eu parei por eu ficar desgostosa com a reação daquelas pessoas. E hoje eu consigo enxergar quanto isso é errado. Porque a gente fala tanto, eu quero ajudar, eu quero... no umbral eu gostaria de ajudar, não sei o quê. Que tipo de gente a gente vai encontrar no umbral, né? A gente vai encontrar de todos os tipos também, né? Então a gente pensa muito no nosso espírito, mas a gente pode passar por isso aqui e saber lidar, né? E eu fui pensando assim, quantas coisas vocês já passaram e mesmo assim continuaram, né? Esse continuar, que aí eu até comentei com o Mateus, falei assim, então você imagina o Padre Lancelotti, que lida com pessoas assim de nível de evolução, não digo, de educação mesmo, pessoas que nasceram na rua, né, e não tiveram nem um pingo de educação. É lógico que ela vai passar, vai te responder com coisas que você nem está acostumado, né, e mesmo assim continuar. Isso ficou muito na minha cabeça, né, fiquei pensando, e muitas vezes eu desisti de algumas coisas, de alguns lugares, porque eu falei, não vale a pena, essas pessoas são isso, são aquilo. Eu julguei. E dessa vez eu entendi de uma maneira diferente. Depois de tudo que eles falaram, estava a Norma, né, e o Mateus contando muitas coisas. E, puxa vida, eu falei, nossa, depois disso tudo vocês continuaram. O segredo está em continuar, né? Aí tem muitas coisas. Porque aquele que tem...
você está num padrão de pensamento dessa história, como se o maior desafio, digamos, para continuar, é a resposta daqueles mais humildes. E não tem nada a ver com isso. Porque tem gente que não é nada humilde e que tem muita educação. Não tem nada a ver com isso. Entende? Então, eles lidam com situações. Ela lida com outras situações. Quem anda com ela lida com outras situações. Quem é que te faz continuar? Quem é que te fez continuar? Por escolha. Por quê? Eu entender que isso aqui é a vida. Que é a minha vida, o meu caminho. Quem é que te faz continuar lá atrás? A minha escolha de estar aqui. E a sua escolha é estar aqui por quê? Primeiro por mim. Depois pela menina. E pela verdade. Que é. Né? Então, não é sobre... Sim, recebe. Eu acho que a gratidão nossa. Não, eu já entendi. Quando eu faço qualquer coisa, foi uma coisa que eu falei pra você hoje. Eu falei assim, até a gente tem que manter essa casa funcionando bem e em harmonia, que eu tava falando pra ela, a gente precisa arrumar aquela cozinha, porque aquela cozinha também é incomodando. Eu falei, e a gente tem que fazer isso para que a Mirella possa continuar trabalhando, né? Ainda não comentamos sobre isso. Para a Mirella poder estar trabalhando e tudo está fluindo em volta. Nós temos que cuidar do entorno. Só que com isso, na verdade, eu estava fazendo por você, mas estou fazendo por mim também. Que aí eu vejo que eu me senti bem. Falei, nossa, hoje eu tirei uma coisa das minhas costas. E se você dividir, o incômodo provavelmente estava nela, estava nele, estava no rapaz, um incômodo. Mas alguém precisa ter a ação de começar. Porque outras tarefas vão vindo na frente e vão vindo na frente. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para se Muita fazer. coisa, Mas vai falar para não fazer. Vai falar, então não faço mais parte. Não tem sentido. Porque o sentido é esse caminho. Cada vez que a gente faz uma coisa pra cá, a gente, sim, parece que Está fazendo para você também. você melhora em alguma coisa na cabeça, né? Dá uns passos, uns dias adiante, e aí você nem lembra, né, o que era o que você estava pensando antes, qual era a sua linha de raciocínio antes. Porque nem faz sentido. Mas faz sentido na hora. E se a gente não divide a fala, ela vai fazendo cada vez mais sentido por conta das vibrações de pensamento, e aí de aproximação de energias com a mesma vibração de pensamento. Então, por isso o cuidado, o autocuidado e o estar, a busca por estar com quem te nutre, de certa forma, mesmo que cada um fazendo o seu, porque isso significa que a tua intenção choca com a dela e nutre automaticamente as duas. E nisso nutre a casa e nisso limpa-se tudo. Entendeu? Então, um faz parte da cura do outro. Por isso a importância da união, do respeito entre as diferenças dentro de um grupo. Porque quanto mais a confiança de cada um fazer o que veio fazer, que sabe que veio fazer nesse momento, o outro também se sente confiante em fazer do outro. E aí tudo vira assim um só. Da mesma forma que um que está com a vibração diferente do outro choca com não tô. E aí se eu não tenho conhecimento comigo de que isso não é meu, quando eu percebo, eu já estou na mesma vibração. E aí do meu lado, quando vejo, já tá, é efeito dominó. Né?
E aí, mesmo ela não estando aí, uma hora chega lá. Chega É nela. onde ela começa a perguntar. O que aconteceu? Como foi tal dia? Como foi tal outro? O que aconteceu agora aqui? Só uma pergunta assim. Como foi? Foi tudo bem? Aí as coisas vêm. É começando a surgir, né? Vem. E isso faz parte. Faz parte do comando, faz parte do caminho. Mas o objetivo é manter a porta aberta. Esse é o principal objetivo. A porta fechada não se faz nada, né? Inclusive, essa resposta tem muito a ver com a maior dificuldade da gente como pessoas físicas, nas famílias, nas pessoas em volta, das pessoas entenderem como que vocês continuam indo. Porque quando você fala que é por mim, dá um ar de superioridade. Por mim é ter se nutre ajudando os outros. Não é pelo ajudar, é por melhorar. É por você ter a oportunidade diariamente de revisitar, de olhar, de ver as suas atitudes com todo mundo, de perceber várias coisas. Então é por você mesmo que você vê. Você é um instrumento. E como você vai entender também que todas essas pessoas são instrumentos de alguma forma. Pra te Todos, fazer melhorar. tanto o que fica bravo ou não recebe de um jeito, não tem gratidão, ou outro que tem muita, que também é muito fácil você se perder quando você recebe muita gratidão de alguém, porque você acha que você está grande. Então os instrumentos são de qualquer forma. Não, e aconteceu uma coisa engraçada naquele dia, né, Norma? Que chegou uma mocinha muito cansada, aí a Norma perguntou, puxa, você veio como? Ah, eu vim a pé, minha bicicleta está quebrada. Ah, tá, nossa, como é que você vai carregar tudo? Como eu vou carregando tudo? Aí a Norma falou, se tivesse dinheiro, né, Norma? Se eu tivesse Se dinheiro, tivesse eu dinheiro, te dava de ônibus. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho dinheiro. Eu tenho ali um dinheiro. Peguei e dei, né? Aí ela falou pra mim, essa você pode dar sossegado, porque essa aí, essa menina é honesta, tudo direitinho, né? Aí eu falei, mas você jura então que você vai usar esse dinheiro? Você vai de ônibus, não vai a pé para guardar esse dinheiro, porque é muito pesado. Ai, não, pode deixar, eu juro que eu vou de ônibus, eu vou não sei o quê. Aí, como tiveram umas sobras aqui, ela já estava indo. Ai, chama ela de novo, Adriana, pra gente dar mais umas coisas. Quando eu vou chamar, ela está com o irmão, depois eu soube que era irmão, bicicleta, a coisa presa na bicicleta dele, eles indo. Quer dizer, ela não ia pegar ônibus, coisa nenhuma, nem nada. E o mais interessante dela, não, essa você pode. Essa história toda é uma beleza, né? Estou julgando quem é honesto e quem não é. Não pensei nisso. Você sempre pega a gente na rua. Essas perguntinhas da Mirella vem assim. Pega a gente na No rua. meu caderninho aqui, Não, isso é de Mirella, da Anjo, não, isso é tudo Mirella. R$5 aqui, você tem que usar. Isso que eu tô te dando, você vai usar. É a mesma coisa que eu tenho macarrão, você vai ter que fazer macarrão, você tem que colocar 5 minutos e depois você tirar. Não é? Melhor a gente não abrir a boca. Aquele que dá, Não interessa. não interessa. Não interessa, Mas Deu acabou. Você não sabe Mas- se esse ciclo ela vai usar até pra uma coisa melhor. Mas o Você melhor sente, é- pra você. Ei, era 10. Deus é tão perfeito que você tira 10 e você deu. E vai vir muito mais pra você. Essa- Porque a sua Mas foi intenção muito engraçado. foi muito a boa. cena. Essa Foi cena, muito essa boa. história é Foi, muito foi, boa. foi. É muito boa. Se no final vocês deram risada. É isso. Foi. Não, Não, foi eu eu acho. Não é pra ficar na bronca, não é pra ficar, ou na próxima mês que vira, ficar com birra da pessoa, entendeu? Isso que não é pra existir. É pra dar risada, porque Nós damos vocês risada por criaram a tudo. história inteira E e vocês fizeram de bom coração. Pronto. E no final tinha uma mentira na história. E eu não sou Mas a nossa intenção era boa. É isso. A nossa que intenção foi importa é a melhor. intenção. Não, foi boa. Até que a gente não ficou brava, ela deu risada, ela tá vendo? Essa é boa. Essa é boa. Essa não mente. Uhum. Foi Muito Quem bom. sabe ela pegou o ônibus, foi para um outro lugar que ela tinha que ir e não ia. Até pode ser o que for. Pode ser o que for, mas é que foi Questionamento muito com você interessante. mesmo, né? É nós duas. Pensa Faladeira. nisso, Lu. Pra falar só ladeira. Faladeira. É a mesma coisa do doar, mas você tem que fazer com a doação isso, Tal isso coisa. e isso. Então por que você não faz isso? Entendeu? A pessoa está doando para o outro, dando passo a passo do que é para ser feito.
que você não faz, aí você doa o efeito. É, isso, É diferente? Ou doa a consequência, ou doa o que você criou, mas faça, porque isso é o que nutre. Aí, ou de repente você não sabe, mas fazendo isso, porque veio na sua cabeça, você vai descobrir o que te nutre. Entende? E hoje em dia tem acontecido muitas situações, porque eu estou numa busca, eu como vocês todos, estamos numa busca, assim, a gente quer, a minha busca é por conhecimento, eu tenho muito interesse no lado de lá, eu tenho que me interessar pelo lado de cá, mas eu tenho muito interesse do lado de lá. Então, assim, eu vivo pensando essas coisas e tal, e hoje eu me reúno com grupos de pessoas que faziam parte da minha vida e eu sou um peixe fora d'água, eu não me encaixo. Eu não me encaixo mais nas conversas. Eu sei que isso é errado, a gente tem. Mas assim, eu falei, gente, cadê essa pessoa que era desse coisa? Não consigo mais. E eu não estou julgando elas, de jeito nenhum, não tem nada a ver. Eu não julgo, elas estão naquele lugar de pensamento que eu estava. E agora, de repente, o meu mudou e eu não estou me encaixando em certos lugares. É a sintonia, né? É a sintonia. Mas nem por isso eu deixo de gostar. Gosto de todos, não, mas isso não interfere no carinho criado, construído. é. Só que assim, eu me sinto calada, ainda mais eu calada, imagina. É ótimo isso. Eu fico calada, assim, ouvindo e falo, meu Deus. Mas na continuidade, o carinho existindo, de tempos, chega-se uma hora que a vibração ela se espalha. Né? Então continue. Não, sempre vou continuar. Sempre. Eu continuo até se encontrando em momentos com aqueles. Sim, sempre. Porque é isso, é no autocuidado e no caminhar, porque é na socialização que, na verdade, que a prova realmente acontece. Sim, né? É, e que a gente pode emanar, né? É isso. E que a prova do que você estuda para si e do que você é colocar em prática a teoria. Que você pode ficar estudando ali e se nutrindo dessa parte teórica E não, um mês, não um passar. ano. Mas você só vai perceber se realmente o seu corpo, as suas células estão preparadas para responder de forma diferente as coisas quando você socializar. lógico, é verdade. Porque às vezes a gente tem até uma necessidade, até às vezes a gente está conversando e é tão natural que se começa a falar de um assunto, né? E aí as pessoas já começam a olhar para sua cara, pronto, lá vem ela, não é? É. Porque é natural. Porque não é que a gente vai falar assim, agora vamos falar sobre isso. Não, mas acaba sendo. Não, então, mas aí se você se junta, aí daqui a pouco o outro quando está se junta, só conversando. se tiver, aí tem que formar um grupo mais homogêneo, só daquela galera ali. Porque quando tem a gente de fora, a pessoa já olha pra gente como se a gente fosse O peixe de fora. Não veja sobre isso, não. Veja assim, que nem a menina disse, e olha pra cara dela, nossa, eu preciso ir lá. Nossa, eu tô devendo ir lá. Nossa, preciso fazer uma doação. Até isso. Nossa, tem umas coisas pra deixar. A frase é essa. Nossa, ainda não fui lá. Vai lá, vai um dia. Pelo menos a pessoa lembra de alguma coisa. Mas na hora que ela passar um perrengue, ela vem. Ela procura. Então, aí na hora que vem. Estaremos aqui felizes. E aí a Esse porta é o vai ponto, estar esse é o aberta, ponto, tá? né? Esse é o ponto. Nossa, tem que ir lá. E não julgaremos. Já como seres evoluídos, É. né? Aí, ó. Nós que somos evoluídos. Pois é. É, isso não. Eu vou trazer uma pergunta que foi até a menina que falou hoje. E ela acabou respondendo, mas eu trouxe para vocês responderem isso para todo mundo aqui. A pessoa que faz psicografia é uma pessoa que tem esquizofrenia. O que elas têm de diferença? Boa pergunta. A princípio, nada. Na continuidade é onde vai se entendendo sobre
a mediunidade e sobre o transtorno. São canais liberados e aí um pode virar uma patologia e o outro. Polêmico, né? Polêmico porque é na continuidade, tá? Não é dizendo que não tem, não é dizendo que são iguais, mas a princípio, enquanto não se sabe sobre o desenvolvimento mediúnico daquele irmão, enquanto não se sabe, tá? É sinônimo, digamos assim. Se encaixa. Aí na continuidade, no tratamento, no cuidado, seja de forma de lá para cá ou daqui para lá, do químico para fora, ou da espiritualidade, tipo, da continuação de cuidados mediúnicos, aí chega-se ao ponto que mostra a diferença. Entende? Sim. Pense, se for buscar na história em que momento que foi sendo estudado, diagnosticado essa doença e o conhecimento da época. A espiritualidade também. A espiritualidade não era conhecida, não era estudada da mesma forma. Então, pensa, o máximo, digamos que o máximo que se chegou dentro daquela conclusão naquele período foi esse tipo, foi a patologia. Mas o cérebro, ele ainda tem muitas partes a serem estudadas. Então, não coloque numa caixa. E sim, busque. Eu já escutei histórias de pessoas que foi diagnosticado com doença mental, na verdade, depois, com o tempo, provou que não. Ele tinha era mediunidade. Exato, é isso. Então, peraí, Vamos que lá, deu vamos lá. um dor. Vamos lá. O que você quis dizer, você está andando para trás, é isso? Você está falando que na época. Não, os ela outros fez uma sobre pergunta a a princípio. Uma pergunta, não, E chegou. eu fiz uma pergunta. Muitos, né, na época que eram principalmente esquizofrenia, então. Isso, naquela época, Naquela para se época, definir né? Porque algo esse que não era disto- conhecido, Ah, não era Isso. conhecido. chegou-se nessa Sim, patologia. Mas isso. dentro daquele grupo, muitos, por falta de conhecimento, não era esse o ponto. Então conseguiu chegar numa patologia que até então não era definida. Mas não é para colocar nessa caixa. Porque é muito próximo o entendimento. E onde traz a diferença é o caminhar desse cuidado. Entendeu? Que traz a diferença. Porque, digamos que em certo ponto, enquanto não tem controle, Uma voz externa. Uma voz Uma voz externa. externa quer se manifestar. O esquizofrênico é isso. Quem faz uma psicografia Exato. também. Por isso que eu perguntei, mas porque foi uma conversa com a Mirella e aí eu quis trazer para ela responder para todo Nossa, meu mundo. coração é mole, assim, que a vida inteira, acho que até Catarina deve ter falado alguma vez, que eu sempre achei que a esquizofrenia era, primeiro, acho que até da própria pessoa não saber, então tem aquela voz muito latente, né, e ela tem certeza que tem, as pessoas dizem que não, então essa guerra de falar que tem e não tem. então, E eu estou dizendo que tem, e as pessoas dizem que não. E aí também eu não aceitar o que é essa voz, não conseguir ter este conhecimento de decifrar o que é essa voz. que pode ser. Entendi. Que pode ser. Então, hoje, da forma como está instalada, tem pessoas que não têm controle. Então, desencadeia uma falta de controle, uma falta de noção da realidade. Aí isso já vai estimulando o cérebro a outros pensamentos, a outras construções. E aí isso já leva ao químico. Entendi. Entende?
como tem pessoas que usam drogas e se Isso. tornam Se esquizofrênicos. tornam por conta das transmissões neurais que são estimuladas no uso da droga. E aí essa confusão, que mesmo sem a droga, essa confusão vai ficar na mente. Pra sempre. É porque eu conheci muitos que depois não voltaram. É bem isso. Ó, eu tive um relato, nem tinha pensado nisso, eu tive um relato de uma pessoa que falou pra mim assim, não da última vez que eu usei droga, mas da penúltima, eu escutei uma conversa com vozes de tais pessoas conhecidas. Tipo, a pessoa soltou assim, pra mim semana, mas eu nem tinha associado a isso, que você falando agora, mas é porque esse químico também estimula que abre esse canal e aí a pessoa começa a escutar as coisas, por exemplo. Não é isso. Não? Esse químico pode. Esse químico da droga, você tá falando. É, eu tô falando que a pessoa me A falou desta droga, forma. não. A droga faz com que seja vulnerável, escute qualquer coisa. Sim. E aí, de tempo em tempo, né, com a continuidade do uso, ela vai gerando, na verdade não vai nem gerando, ela vai destruindo transmissões neurais e vai acoplando outros tipos de egrégoras e formas de pensamento e levam a realidades paralelas. E ela acredita naquela realidade mesmo, porque está E aí, criada na isso cabeça virou dela. E aí isso virou químico. Ah, entendi. Isso virou químico no sentido de medicamentoso. Mas agora que você falou do forma pensamento, eu não entendi. Entendi. Tá. E aí, saindo da parte química, e indo para para aquelas pessoas que têm uma mediunidade muito ostensiva, mas que sequer admite. Isso está completamente fora de cogitação. Porque medo, às vezes. Vai virar, vai se transformar. Era o caso de mediunidade. A pessoa nem faz nem ideia disso, para falar a verdade, né? Nem a família, nem ninguém que está em torno. E já vai tratar mesmo no médico psiquiatra e já vai tratar como doença. Essa mediunidade, ela pode passar completamente desapercebida e ser tratada como uma doença física? Vai ser apaziguada. É o caminho, o desafio daquela pessoa. É o caminho, o desafio daquela. Posso dar um relato? Porque é o caminho daquele que veio naquela família, com esses princípios, com esse olhar, e o desafio da caminhada. Parece frio, né, essa fala, mas é porque é o caminho até a descoberta, caso não seja, entende? A aceitação, o entendimento, o conhecimento. Eu conheci uma moça que tinha, e eu há pouco tempo encontrei com a mãe dela e ela falou que ela continua igual. E já se passou aí, isso já há mais de 10 anos atrás. E quando na época eu falei da hipótese, completamente, isso era uma coisa inadmissível. Completamente não, o problema é psiquiátrico, é químico, não, é patológico. São muitas pessoas que não tem como, né? Você não, é porque não é para limitar uma coisa nem outra. Com o tempo vai se entendendo que vai continuar, entendeu? Vai continuar ela não tinha escutando. Vai menor continuar. controle, ela incorporava em tudo quanto na praia, no supermercado, na balada, em tudo. Então, porque falta proteção e continuidade de estudo. E não tem outro segredo que não seja ir para a escola. Ir para a escola. Foi a minha pergunta. Deu certo. Essa é a fala. Ir para a escola não significa ir no determinado local. Não, é estudar. Tem várias vertentes. Para poder se conhecer. Mas com isso que até estou da USP, os psiquiatras estão mais abertos a isso. O psiquiatra que eu levei minha filha, eu fiquei fazendo muitos relatos e alguns eu questionei ele. E aí ele, com muita sutilidade, ele falou assim, não vejo perfil de, eu acho que foi esquizofrenia que ele falou, não lembro o que foi, vejo perfil de pensamentos,
extrusos. Ele quis dizer que era. Mas ele não falou, ele não entrou na palavra mediunidade, mas tipo assim, se ele conseguiu falar isso, intrusivos. Então ele com delicadeza foi numa conversa de WhatsApp, ele conseguiu falar isso. Então eu acho que está abrindo um pouquinho para que mesmo que vá para o psiquiatra consiga encaminhar. Eu já fui com uma outra pessoa da minha família, que era novinha, adolescente, perguntou, mas você escuta a voz assim, assim, assado? E a médica questionou a primeira esquizofrenia, depois a médica falou, isso aqui, você vê qual é a sua fé, a médica, a psiquiatra. Então eu acho que deve estar, eu acredito que deve estar uma linha assim. Que hoje em dia, né, até esses estudos vindos, os psiquiatras abrem. Sempre teve, na verdade, é que um ou outro segue algum perfil mais como qualquer médico. Conservador. Vou fazer uma pergunta que tem nada a ver com isso. Eu tenho um grande questionamento comigo, porque eu fico cutucando sobre doença. Vocês sabem, doença, sentimentos, essas coisas. Eu não faz Não, tá rindo, você tá julgando a sua esposa. Tá julgando. Aí, eu tenho muito problema com meus dentes. Tá. E aí, eu de vira e mexe, eu já tratei, eu tô melhor, mas até as coisas que eu já tratei, eu vejo que, tipo, nossa, deu problema de novo, nossa, deu problema de novo. Com isso, já me fez visitar várias dores minhas, de outras relacionamentos. Mas isso é uma coisa minha dessa vida, de um costume meu, ou alguma coisa que eu trago na alma que eu não enxerguei e eu não consegui enxergar um sentimento, alguma coisa assim nesse sentido? O que muda essa pergunta? O que muda você saber a resposta dessa pergunta que você fez? Não, porque eu tinha vontade de não ter mais esse problema, mas eu não consigo enxergar de onde vem. Porque, ó, a questão é, você saber se é dessa vida ou da vida passada, o que muda? Não muda. Porque se ele se apresenta como um problema, e eu me incomodo com isso, ou pra minha saúde eu preciso cuidar, eu vou cuidar dele. Se ele repete de novo o mesmo, tudo, é algum sinal de alguma coisa, né? Mas não importa se esse sinal é da vida passada ou dessa vida. Ah, sim. Mas seria um sentimento, um padrão de vida? Eu não consigo enxergar muito. Aqui é para olhar com cuidado para o que existe na boca, para o que coloca na boca, para o que sai da boca. Então pense na boca. Se é consequência do que era da boca, do que veio da boca. Olhe para da mesma forma que a garganta é uma coisa, que o joelho é outra coisa. É interno, né? Tá lá dentro. Tem uma raiz, tem. Como diz a menina, é um órgão. Sim. Então, vários órgãos. Órgãos pequenininhos. Que são tão importantes quanto os grandões. Isso, por isso que eu tenho questionado, porque tipo, são muitos. Eu até vi uma médica falando outro dia, você sabe que é um estudo aqui e tal, dente é relacionado a tal órgão. Aí eu pensei, meu Deus, acho que eu tenho que olhar para todos os meus órgãos, que eu tenho problema em Não, quase a questão todos. não é olhar para o órgão, a questão é reconhecê-lo como órgão. Então, vamos combinar que, dentre situações que possam acontecer com vários órgãos, esses órgãos, eles são resolvidos. Né? Se pensar assim, tudo colocando como igualdade de órgãos, dentre os órgãos que todos têm no corpo, acaba sendo a resolução um pouco mais direta. Vai. Meu ar também vive dando trabalho. Então eu tenho que olhar para o ar-condicionado. Não, mas você acredita que começou a acontecer? Ó, eu vou fazer uma brincadeira, mas é verdade. Meu ar-condicionado está quebrando toda hora. Chegou uma hora que eu pensei, porque isso é uma coisa que me incomoda muito. Para onde eu tenho que olhar?
sabe? Aí eu descobri o valor que eu dou para isso, acima de muitas coisas. E isso sempre me acontece quando eu dou valor demais a uma coisa. Às vezes eu ganho um negócio, eu gosto tanto, eu quero tanto. Eu ganhei um dia um vidro com um jardim dentro. Tem a ver com o que você está falando. E eu gostei tanto dele. Eu levava ele para a clínica e para casa, para eu estar sempre perto. Em menos de 2 dias eu quebrei a tampa. E eu falei, bem feito para mim. Porque eu estava dando um valor àquilo tão gigante. E por que eu estava dando um valor assim de... Gente, vocês nem têm noção do valor que eu estava dando para aquilo. Eu falei, que bom que ele quebrou. Ele continua lá até hoje, até alguns anos, quebrado, feio, né? Eu mantive ele com a aguinha do mesmo jeito e tal, mas eu perdi aquela adoração, né? E eu tenho um problema em relação ao ar-condicionado. É sério, gente, parece que é brincadeira isso, mas não é. Eu dou um valor, acho que até por eu ter passado numa menopausa, eu dou um valor àquilo tão forte, que eu falei, bem feito que eu estou passando por isso. Eu preciso parar de dar esse valor e sobreviver de outro jeito. Põe um ventilador e sobrevive. Então, assim, isso aí me fez lembrar a história do ar-condicionado que eu vivi esses últimos 2 meses e continua pingando depois de tudo que eu gastei. E é uma adoração por ar-condicionado. Eu descobri o seu, eu não sei como é que vai ser, Não, mas... agora você falando, pra mim, tem a ver com a compulsão, com o que eu já fiz antes. Tipo assim, veio só pra compulsão, entendeu? Pode ser uma consequência, se você falou. Então, eu entendi, tá? Aí continua. Não, tudo bem, eu me disse aqui. Aí, quando ela ficou falando que deu valor. Não, eu... Discussão, entendi. Obrigada. O que mais? Mais alguma pergunta? Eu quero, não é uma pergunta não, eu só queria falar uma coisa, que desde o começo do ano, eu vou falar uma coisa que eu já falei aqui antes, uma situação que eu já passei e que eu estou sentindo de novo, me sentindo, não sei como é que eu não sei nem explicar, assistindo, espectadora daquilo que me acontece o tempo inteiro. Fora da casinha, assim. Sabe? Como se eu tivesse perdido. Como se eu assistisse uma novela, assim, 500 capítulos, aí de repente eu fiquei uma semana sem assistir, perdi e falei, nossa, o que aconteceu? Então, perdi alguma coisa? Assim. Alheia, fora. Olhando no aquário? Olhando de um aquário? Não é olhando no aquário, não. Sem motivação. Olhando por fora, vivendo. Eu sei que eu tá ali, eu sinto tudo, mas eu não estou pisando no chão. Eu estou flutuando. Eu fico por cima. Só fica observando. Tá. Você use o período da quaresma como período de estudo, de oração, de silenciar e vá anotando. Porque se você está com isso latente, e esse período é um período de ação, de expansão, de todos os tipos de canais, aproveite esse momento para colocar ainda mais em prática a intenção de olhar para essa situação, para essa sensação que você tem. Então, feche os olhos por um tempo, faça uma prece e chame Arcanjo Miguel, certo? Chame aqueles que te trazem paz para o coração. Pronto. Faz a prece, fecha os olhos e vamos lá. E a intenção de entendimento e compreensão sobre essa situação. Amanhã, de novo. Hoje amanhã, de novo. Faça. Quaresma já deu tempo, né? Mas pense no tanto assim. Quaresma, pelo menos assim, 21 dias. Faça. Continue. Mas não ignore essa sensação. Assim, coloque disciplina
dessa intenção. Não tenha medo, tá tudo bem. E você se comunicando assim. Mas é para entendimento, para compreensão. E a questão aqui é que poderia dar-se toda a explicação, mas não entraria no coração da forma do sentir, do respirar, do entender direto da sua alma, né? Os seus neurônios conectados à sua alma, que é aquela força de entendi o que está acontecendo. Esse aí foi um dos sintomas da minha depressão. Um dos primeiros sintomas da depressão. Foi olhar de fora, olhar como se fosse um filme, uma novela, você está fora daquele ambiente que está acontecendo. Você teve isso também? Você falava do aquário, lembra? Não, mas era dos remédios, me deixava um pouco. Ah, bom, mas... Parece que eu estava fechada num lugar, outros tapados, eu ficava meio alheia. Mas essa sensação não tinha. Eu sentia essas sensações. Antes de remédio, eu tive isso. Eu lembro até do lugar que eu estava, na casa da Rosane, que eu estava com a Rosane, e estava acontecendo, eu estava fora. Tanto que assim, eu me sentia tão mal de estar fora que eu não queria nem participar, porque eu falava assim, eu não estou participando disso. Eu ficava no celular para ficar no meu mundinho, era um mundinho. Mas eu sinto o tempo inteiro. Não são situações. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo o meu dia a dia normal. De repente passa na minha cabeça, estou fazendo o quê? Porque eu estou olhando isso. Eu sei que eu fiz, eu acabei de fazer um negócio, eu sei que eu fiz isso. Você vai esquecendo o que você vai fazendo. Você vai É fazendo como as se eu coisas tivesse no seu automático. preenchido os capítulos, sabe? É por assim? isso que Eu pulei uma continue. parte. Tá no Observe. automático. Entendi. Você vai no automático. Não, ela não consegue, porque não chega numa denominação de uma coisa ou de outra coisa. São esse emaranhado de coisas. Então, por isso que a continuidade, né, dedicar a intenção para observar na continuidade, que ela vai entender, e aí ela vai trazer, quando ela entender, aí vai esclarecer. Fácil. Depois da quaresma você vai contar pra gente, então, o que era. Você vai descobrir. Então ela fala aqui, se ela não trouxer, cobra. Ou ela não fez a intenção, Isso, ou ela fez e não quer compartilhar. Então ela vai compartilhar. Ah, mas ela vai compartilhar. E tem umas amigas fuxiqueiras. Exagero. Ela quer saber tudo. Tudo. Tem mais alguma coisa? Mais alguma fala? Não? Vem? Então, todos retornem aos seus lares, com os copos cheios de esperança, amor e fé. Se acomodam na cadeira. Então, os pés enraizados no chão. Observe como está a respiração. Como está a batida do coração. Sintam a vibração do vento. Que com a sua força faz ecoar o silêncio da egrégora da paz. Levem ela consigo mesmo.